tratada como dádiva e de onde, numa vida simples e sustentável, seja retirado apenas o necessário para viver. Enfim, a esperança de um mundo de amor. Nós, da editora Cidade Nova, acreditamos que com a palavra escrita e a leitura é possível construir pontes de diálogo e tecer redes entre homens e mulheres que desejam dar a própria contribuição para que todas estas esperanças se tornem realidade desde já. A editora Cidade Nova tem uma missão: fortalecer as redes de relações humanas em busca de uma sociedade mais justa, plural, pacífica e fraterna. Livros e revistas são os principais instrumentos que nós usamos para cumprir esta nossa missão. A editora Cidade Nova está localizada na Mariápolis Gineta, no município de Vargem Grande Paulista, no estado de São Paulo. A editora Cidade Nova tem uma publicação mensal, a revista Cidade Nova. Queremos difundir na sociedade as boas notícias de testemunhos de mudança que se espalham por todo lado, seja em pequenos gestos como em grandes ações. Para nós, o mais importante é mostrar que todos, incluindo você e eu, podemos ser protagonistas na construção de um mundo melhor. A revista Cidade Nova, além de notícias, reportagens, traz também muitos artigos em vários campos do conhecimento humano, que nos ajudam como indivíduos e como coletividade. Na revista existe também toda uma parte cultural, com crônicas, dicas de filmes e aquela que é a minha seção preferida desde que eu era criança, a tirinha do PPJB, para crianças de todas as idades. A editora Cidade Nova conta também com um variado catálogo de livros. É possível encontrar desde livros sobre a espiritualidade da unidade, até mesmo biografias e obras acadêmicas. Isso sem falar nos vários livros destinados a crianças de todas as idades. Como é o livro do PPJB, para crianças de todas as idades. Então, estes dois palhacinhos super simpáticos, com seu senso de humor único e perspicaz, nas suas tirinhas nos ajudam a entender como estamos nos comportando diante da sociedade, diante do mundo, diante da natureza e diante de nós mesmos. Então, é um livro muito bom, não só para crianças, mas realmente para todos nós. Um outro livro que eu quero mostrar para vocês é o Sinais de Alerta no Amor, o que não fazer na vida a dois. O Rino Ventrilha, que é neurologista e psicoterapeuta, ele faz essa metáfora entre o motor de um carro e o amor. O motor do carro, quando ele está todo ok, as luzinhas de alerta no painel estão todas apagadas. Mas quando os primeiros problemas vão aparecendo, as luzinhas vão acendendo. Do mesmo modo é no relacionamento. Quando começam a aparecer os problemas, as luzinhas vão acendendo. E aí, como fazer para sanar esses problemas? Então o Rino Ventrilha, ele vai mostrar como identificar os problemas, como trabalhá-los, como solucioná-los. Ele trabalha muito na perspectiva do casal, mas é um livro que é indicado para entender qualquer tipo de relacionamento. Um relacionamento entre irmãos, um relacionamento entre amigos, entre colegas de trabalho. Então, como resolver esses problemas? Como apagar essas luzinhas de alerta? Este é um livro muito bom para ser lido também. O terceiro livro que eu mostro para vocês é Levar a Ti o Mundo em Meus Braços. É a biografia de Chiara Lubich, a fundadora do Movimento dos Focolares. O Armando Torno, que é jornalista, ele escreve essa biografia de um modo muito aberto, que inclusive serve para quem não conhece o Movimento dos Focolares, para conhecer a história dessa mulher que, inspirada por Deus, gerou um movimento, uma obra que, enfim, está espalhada por toda a sociedade. Esta terceira edição, ela foi lançada recentemente por ocasião do centenário do nascimento de Chiara. E o que ela traz de novidade é um prefácio escrito pelo Dom Alberto Taveira, que é o arcebispo de Belém, e um pós-fácio escrito por Vera Araújo, que é uma socióloga focolarina que conviveu por muitos anos perto de Chiara. Então é um livro muito bom para também conhecer a história dessa mulher incrível. Para mim, assim, é um exemplo incomparável.
Então é isso, se você quer conhecer mais a editora ou a revista Cidade Nova, pode acessar o nosso site que está aparecendo aqui embaixo, o www.cidadenova.org.br, onde é possível assinar a nossa revista e encontrar os nossos livros. Além disso, você pode entrar em contato conosco pelo nosso Facebook, o facebook.com/edcidadenova, pelo nosso Instagram, o @editora Cidade Nova, e pelo nosso WhatsApp, que também aparece aqui embaixo. Nós contamos com você para, junto com a gente, sermos instrumentos de transformação para construir um mundo mais unido. Boa noite, é uma alegria recebê-los todos aqui nessa nossa terça-feira, que já é um dia realmente especial pela presença, saber e contar com a presença de vocês nesse espaço que a TV Tropicana nos concede. Eu me chamo Kleber Moreira, e falo aqui de João Pessoa. Transmitimos aqui de João Pessoa com a TV Tropicana. Iniciamos hoje mais uma roda de conversa especial nesse mês, especial porque vivemos justamente essa semana da consciência negra. Mas antes de tudo, gostaria de dar as boas-vindas a todas e a todos que nos acompanham nessa noite, que estão chegando, e eu já acompanho aqui. A sala começa a encher, vocês começam a entrar na sala, e é muito bom. Obrigado a todos e a todas. Digam de onde vocês estão falando, porque também nos ajuda a saber de onde vocês nos acompanham, estão nos acompanhando. Lembrar que vocês participam conosco desse momento, é um momento justamente de uma roda de conversa, um momento de um bate-papo, que queremos fazer de forma alegre, informal, sobre assuntos importantes, né? E trazendo, colocando em relevo a fraternidade, né? Vocês já sabem que participam conosco, curtindo a nossa programação, curtindo esse nosso momento, compartilhando também, ainda dá tempo de compartilhar, compartilhando para os amigos, pessoas que vocês conhecem, vê que é importante esse assunto. Também se inscrevendo no nosso canal, nos nossos canais, porque estamos transmitindo, seja no YouTube, também estamos transmitindo no Facebook, então boa noite a todos aqueles que nos acompanham no Facebook e também no nosso site. Todos aqueles, enfim, que estão nos acompanhando nessa noite através dessas 3 plataformas, né? Alegria muito grande tê-los aqui conosco. Bom, como eu disse, hoje é uma roda de conversa especial, estamos na Semana da Consciência Negra, e temos vivido nesse ano, sobretudo, tantos momentos onde vimos manifestações em toda a Europa, em toda a América, manifestações justamente de intolerância, manifestações que justamente falam e lembram a intolerância e o preconceito. E é importante falar, precisamos falar também desses assuntos, né? Mas gostaria também, justamente para dar início a esse nosso momento, pedir à produção que coloque um vídeo que vai nos trazer algumas imagens para ilustrar e contextualizar um pouco essa nossa conversa, esse nosso bate-papo.
E justamente diante dessas imagens e desse tema, queremos lembrar, justamente nós que queremos difundir e divulgar a cultura da fraternidade, dizer que nós acreditamos que só a fraternidade é capaz realmente de desconstruir todo e qualquer preconceito, né? Então, nessa noite, recebemos com muita alegria Jussara Rocha Cury, que nós conhecemos como Sara, que é jornalista, escritora, com mais de 40 títulos publicados, né? É também compositora, como sabemos, mestra e doutoranda em ciências da religião. Boa noite, Jussara. Sara, seja bem-vinda aqui nessa roda de conversa. Oi, Kleber, boa noite a todos. Para mim é uma alegria enorme estar com você e estar com vocês todos que estão na sala, que estão nos vendo através de qualquer uma das plataformas que você citou, né? Então, é sempre motivo de muita alegria poder trocar, poder conversar, poder jogar a conversa fora, poder estar com as pessoas. Esse é um dos motivos de profunda alegria para mim, não é? E hoje de noite não é diferente. Estar com você, Kleber, é um prazer enorme. Pado aí da TV Tropicana, todo o pessoal daí da TV Tropicana, e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu já vi algumas pessoas que são muito caras para mim, como a Denise, a Linda, a Sandra, a Sueli Borges, lá de Maceió, a Sandra Helena também lá de Maceió, então, a Surama, daqui do Recife. Então, são pessoas que são muito, muito, muito caras para mim e que estão aqui conosco nesse bate-papo. Então, a alegria é toda minha, na realidade, a alegria é toda minha, Kleber. Muito bom, Sara. Então, nós vamos hoje justamente discutir, né, trocar essas experiências partindo do preconceito, aliás, partindo da negação das religiões, para entender o preconceito, né, as raízes do preconceito, através do tema que nós chamamos a negação das crenças, né, como raiz, né, do preconceito religioso. Sara, você justamente publicou entre os seus livros, o 2018, você publicou, nós temos também imagens aqui, publicou em 2018, Em Nome do Pai, que fala justamente em nome do Pai, a negação das crenças, né? Pela editora Bagaço. E você vem pesquisando e estudando na ciência das religiões justamente esse tema do confronto e do encontro entre a religião cristã e as religiões de matriz africana. Então, Sara, a primeira pergunta é muito simples, né? O que lhe motivou, o que levou, né, a esse tema? Kleber, esse foi o meu trabalho no mestrado em Ciências da Religião. O que me levou a estudar sobre isso, e era um tema que era recorrente na minha vida, não é? Desde muito, 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 muito jovem, ainda quando nem tinha cabelo branco ainda, mas enfim. Sabe quando você fica indignada com as coisas? Então, o que me levou a querer compreender isso foi a indignação. Tudo nasceu em mim a partir de uma indignação. Como é que nós somos um país extremamente plural e nós ousamos desenvolver dentro de nós qualquer tipo de preconceito? Como é que isso acontece? Por que isso acontece? E aí o recorte foi em relação às religiões de matrizes africanas e indígenas. Então, eu não queria encontrar uma justificativa. Não queria encontrar uma justificativa, como de fato não encontrei e nem quero encontrar, porque não se justifica. Isso. O que eu queria encontrar era uma razão
para, a partir deste conhecimento, propor uma outra visão de tudo isso, mas uma visão a partir de mim mesma. Eu não posso esperar uma visão a partir de você, Kleber. Eu tenho que esperar uma nova visão a partir de mim. Então, eu precisava compreender o meu povo para poder amar o meu povo como ele é e propor uma outra visão. Porque inútil, não se ama o que não se conhece, é inútil isso. Então, como é que esse meu povo, extremamente plural, é extremamente preconceituoso? E aí eu mergulhei de cabeça nisso. Evidentemente que quando eu comecei a compreender, a estudar, a confrontar e tudo mais, o que fica evidente? Fica evidente a luta de poder, não é? Então, chega um povo aqui, invade uma terra daqui, um povo que tem uma força bélica, um povo que tem uma concepção que... E começa a negar tudo aquilo que vê. Mas nega porque não compreende, nega porque não tem a capacidade de abrir-se para o outro. Então, é mais fácil dizer não, é mais fácil dizer é pecado, é mais fácil dizer isso é demoníaco. Então, o que aconteceu na realidade no século XVI, XVII, foi um processo de demonização, muito mais do que qualquer outra coisa, um processo de demonização de todas as expressões religiosas nossas, indígenas, que, segundo Darcy Ribeiro, é o nosso povo testemunho, porque é o povo daqui, da terra, e os povos transplantados, que foram todas as etnias que vieram para cá da África e vieram na condição de escravizados. Então, eu precisava, enquanto luso, enquanto português, enquanto branco, enquanto europeu, negar tudo isso, negar a própria identidade desses povos, para poder justificar a barbárie. E aí passa pela negação também das crenças. E aí como é que eu posso negar as crenças? Dizendo que tudo isso é arte do demônio. E aí eu começo a construir, numa sociedade que vai se formando aqui no Brasil, a ideia de que tudo que vier de índio e de negro é demoníaco. Então, isso é um processo extremamente desumano que varou séculos e que, infelizmente, hoje retoma essa ideia com uma força descomunal, não é? E aí se começa a negar a beleza do sagrado que existe nas nossas expressões indígenas e africanas. E aí começa a negar... E aí eu digo que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus... E aí eu torno Deus tão pequeno que aí eu faço de Deus a minha pequenez. E digo que Deus exclui as outras pessoas que não são aquelas que acreditam naquilo que eu acredito. Compreende? Então, é um processo de demonização que justifica, entre aspas, ou que tenta criar discursos justificatórios para poder dizer eu não sou bárbaro. Bárbaros são eles. Entende? Quem tem o poder sou eu. Eles têm que estar submissos a mim. Para você ter uma ideia de como era uma construção tão absurda, está escrito em... Ronaerte diz isso com muita propriedade, que, na época, obedecer ao capataz e ao senhor de engenho significava obedecer a Deus. Cabe isso na sua cabeça? Como cabe? Imagine. Né? Então, existe toda essa construção que varou séculos, e que agora, no século XX, começa a ser desconstruído. Começa a ser desconstruído. Por vários motivos. Começa a ser a se compreender de que não é isso, que é uma outra história, que é uma outra coisa, que existe o sagrado de cada um que precisa ser respeitado.
precisa ser descoberto na sua beleza mais profunda, para estabelecer uma coexistência pacífica, o diálogo, a fraternidade. Mas eu só posso estabelecer isso se dentro de mim eu começar a me desarmar e eu começar a compreender que o meu sagrado precisa aprender a respeitar o sagrado do outro. Isso eu aprendi essa semana com a Surama, viu? Ela, conversando, estávamos num simpósio de ensino religioso e ela disse exatamente isso. O meu sagrado precisa compreender que eu preciso respeitar o sagrado do outro. E isso é construção. E isso é trabalhoso. E isso depende da boa vontade, da disponibilidade de cada um de querer amar o outro como o outro é. De querer respeitar a liberdade de escolha de cada um. Né? E aí o recorte na questão religiosa, que aí a gente poderia largar, mas o nosso recorte hoje é na questão religiosa. Então, a minha necessidade, eu diria assim, de estudar sobre isso, de me enfronhar sobre isso, foi exatamente partindo dessa indignação. Porque não é possível mais, Kleber, em pleno século XXI, não é possível mais não compreendermos a beleza da diversidade de crenças. Não é possível mais a gente querer apequenar Deus e dizer que ele é excludente. Não é possível mais isso. Não é possível mais. Então, tudo nasceu dessa indignação. E toda vez que eu falo, eu fico assim. Porque não é possível, Kleber, entende? Não é possível. Você não... Justamente você coloca no livro, e é muito bacana, você viaja justamente nesse encontro, né, dessas três etnias, desses três povos que se reúnem, mas em torno não de algo, de um encontro que traga alegria ou prazer ou desenvolvimento, mas tudo o contrário, né? O contrário, é o poder, né, a supremacia, a exploração, como base de relação entre o povo primitivo, o branco, o invasor, e o negro que chega escravizado, né? Isso como você acabou de falar. Então, acho que aí, justamente, como você já coloca que seria aí a semente ou a raiz de todo o preconceito que nós herdamos, e esse preconceito continua vivo e latente, né? Nós repetimos comportamentos, né? Latente porque ainda é vivo, é uma ferida que está aqui, ainda é vivo. Você aponta, e aqui você falou, e eu já tinha lendo o livro, eu vejo esse como os caminhos para a desconstrução, que essa é a grande do século XX. Hoje a gente precisa fazer o quê? Uma desconstrução, né? Um caminho, né, inverso, né? Um caminho novo, aliás, abrir novos caminhos. Então você aponta justamente o conhecimento, né, do passado. É importante conhecer o passado, é importante conhecer também o presente daquilo que estamos vendo, e também a conhecer o outro, né? Se colocar nesse encontro com o outro. Esses são os caminhos para a desconstrução da fraternidade. Não é verdade? Você respondeu já, de certa forma. Queria dizer mais alguma coisa? Eu queria, sim, eu queria acrescentar aqui que, de fato, a gente precisa se conhecer. Nós, enquanto povo brasileiro, não nos conhecemos. Né? Então, a necessidade de nos conhecermos, enquanto povo. Vou repetir uma frase que já disse antes: não se ama o que não se conhece. Não se ama o que não se conhece. Então, precisamos nos conhecer. Agora, veja, esse processo de demonização, só para a gente
dimensionar. Foi tão brutal, foi tão denso, tão milimetricamente pensado, que, por exemplo, quando chegam os imigrantes, e aí vem imigrantes do mundo inteiro, japoneses, italianos, etc., etc., nenhuma religião que eles trouxeram foi alvo desse processo de demonização. Você já parou para pensar nisso? Não é? Então, para dizer o quanto os nossos povos indígenas e os nossos povos africanos, eles foram tratados... tem uma expressão fortíssima de Darcy Ribeiro, que ele diz, eles foram tratados como ninguém. E aí ele usa uma expressão de ninguémdade. Era a ninguémdade. Isso é fortíssimo, né? Então, o nosso papel enquanto pessoas, muito mais do que enquanto estudiosos, ou seja lá o que for, enquanto pessoas, é termos a coragem de começarmos a olhar para dentro e ir nos despindo daquilo que é fruto desse preconceito, não é? E aí, quando eu digo preconceito, é alguma coisa que vem antes de. Então, é uma atitude tão vazia de conteúdo, é uma atitude tão ignorante no sentido no sentido puro da palavra, não é? E aí, essas atitudes geram toda uma divisão, toda uma celeuma, todo um mal-estar, toda a agressão, inclusive. Agressão, inclusive, né? Então, eu acho que um dos caminhos é, sim, você conhecer, e o outro caminho é uma decisão pessoal. Entende, Kleber? Na minha cabeça é assim. É uma decisão pessoal, porque você pode ter todo o conhecimento do mundo. Exato. E ele não garante que você mude de atitude. Não garante. Não garante. Muito pelo contrário. Você encontra pessoas que intelectualmente têm uma bagagem enorme, né? Mas continuam pensando a lá Europa do século XVI e XVII. Sim. Então, é muito mais do que o conhecimento, sem dúvida, é uma porta. A outra porta é uma decisão pessoal de se compreender pessoa e compreender o outro pessoa. E aí somos iguais. E onde é que somos iguais? Aonde é que somos iguais? Porque somos pessoas que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não somos iguais pelo nosso DNA, nem pelas nossas impressões digitais. Somos iguais pelos nossos direitos civis e políticos. Muito então, bom, essa Sara. consciência que a gente, no bom sentido da palavra, a gente briga para a gente ter, a partir da gente, não é? Isso. E entrar nas conversas para que, com paz, com tranquilidade, e construindo pontes, e construindo diálogos, e construindo formas de conversa, e construindo jeitos de compreensão, e, sobretudo, ir construindo a descoberta da beleza do outro. Esse é um ponto. Muito bom, Sara. Então, isso aqui, fantástico. Vamos aproveitar para ter um momento de encontro com as pessoas que estão acompanhando, né? Quem sabe dizer também que é importante que vocês também façam perguntas, se vocês, porque nós temos a oportunidade também de Sara respondendo aqui as perguntas que podem surgir aqui. Então, boa noite a todos que nos acompanham. Muita gente aqui, realmente muita coisa, muita gente, desde Linda, Denise, meu Deus, Érica, que bacana, Érica, Sandra Helena, Bernadette, Edna, que legal.
Muito bom. Bernadette Ferreira, que bacana. Heloíde Nóbrega. Amélia Silva. Boa noite a todos. Axé de Salvador, Amélia. Ah, que legal, Amélia. Boa noite, Salvador. Que bacana. Maceió, tem muita gente em Maceió, Salvador. João Pessoa. Gilquea, grande abraço. Que bom, Gilquea. Uma grande alegria, grandes ensinamentos. Maria Aparecida, alegria de poder assistir esse momento feliz e ouvir Sara, edificante. Muito obrigado. Muito bom. Jussara é um diferencial de pensar, de pensamento, diferencial de pensar. Muito bom. Diz aqui também a tia Anaísa. Diz assim, tia Anaísa falou tanta coisa bacana aqui, deixa eu procurar aqui. Não basta crer, é preciso entender, né? Conhecer, entender. Então você colocou realmente os pontos que são a base também para a fraternidade, né? Você falou, a gente pode conhecer muito sobre fraternidade, pode ter uma bagagem, né? Até espiritual e tudo, porém, se a gente não pratica, se a gente não faz esse exercício, porque não é que a gente consegue, justamente a gente vai nessa dinâmica da vida, construindo essas pontes, se descobrindo, ora avança, ora regride e recomeça, e isso é a construção da fraternidade, enquanto, né, cada um de nós, pessoalmente, no contato com os outros. Imagine também a construção que amplia, né? Se amplia nas relações e chega a todos os pontos, né? Nós estamos em pleno simpósio de ensino religioso, que durante esse mês de novembro todinho, todas as sextas-feiras. E o ponto de partida desse simpósio foi justamente que a religião ela assume duas dimensões. Uma dimensão vertical, ou seja, a minha relação com o absoluto, com o eterno, com Deus, com o nome que eu queira dar, com aquilo que me transcende, com o encantado, né? Então, a minha relação vertical, que necessariamente ela se esparrama na minha relação horizontal com o outro. Né? Então, essa relação horizontal com o outro, ela se dá na proporção de profundidade que é a minha relação vertical. Então, se eu tenho essa relação vertical sincera, se eu acredito, né? Então, essa minha relação horizontal, ela vai ser o espelho dessa minha relação vertical. Né? E aqui está a fraternidade. Necessariamente. Ela é consequência da minha relação vertical. Se eu não tenho essa relação vertical, eu não compreendo essa relação horizontal. E aí a minha relação horizontal vai ser sempre uma relação de poder. E aí eu quero dominar, eu quero ter o poder, seja ele econômico, seja ele que tipo de poder for. E aí eu vou aproveitar, né, esse desenho que você fez da relação vertical e horizontal e lembrar a cruz, que você cita em um dos capítulos, né, a sombra da cruz. E isso me impactou já pelo título, né? E eu comecei a pensar justamente no significado da cruz, né? Aquela cruz que é Cristo, né? Que recebe, que assume sobre si mesmo, né, todas as dores, todas as divisões, todos os erros, todas as separações do passado, os erros da história, do passado, históricos, né? Toda a negação, a omissão, né? E também do presente. Então, eu fiquei imaginando isso, o que aconteceu, o que ainda acontece, né, em torno
dessa intolerância, desse preconceito, e a cruz, essa imagem que assume isso aqui. Também com um elemento de fraternidade, né, que você colocou muito bem, dessa relação entre o vertical e o horizontal, entre Deus e nós, né? Sim. Daí, percebo que é um caminho, né, que hoje a Igreja Católica e outras igrejas cristãs pediram perdão, né, por esses erros do passado e começaram a buscar momentos, ir ao encontro dessas religiões de matriz africana, para buscar justamente esse diálogo fraterno, buscar esse conhecimento. Me veio como um exemplo, né, que existe ainda talvez pouco diante de tanto, mas é um caminho, né, que se abre, né? Como você vê esse caminho, esse encontro concreto, que não é só pedir perdão, mas é buscar a fraternidade? Eu compreendo em duas dimensões, né? Existe uma dimensão, digamos assim, das autoridades eclesiais, né? Que elas compreendem, tanto que a atitude de pedir perdão foi do Papa João Paulo II, quando ele esteve aqui, numa das viagens que veio na América Latina. Existe uma compreensão, digamos, de alguns nessa dimensão, mas é muito pouco. A CNBB tem feito um esforço enorme para estabelecer esses diálogos, mas ainda tem muito chão pela frente. Ainda tem muito chão. Agora, o que a gente também percebe? É que a base nossa, né, nós vivemos Kleber, é uma situação tão paradoxal, porque eu sempre digo que nós brasileiros, e a gente precisa assumir isso sem vergonha nenhuma, nós temos uma tal de uma prática do escondido. Uhum. Vou lhe explicar. Quando a situação aperta, Dom Paulo Evaristo Arnes dizia uma coisa muito engraçada. Quando a situação aperta, as igrejas e os terreiros se enchem, assim, de gente pedindo socorro aos santos e aos orixás. Quando a situação melhora, se esvazia. Então, o que acontece nessa prática do escondido? Nós somos filhos de três grandes povos. O indígena, o luso e o negro. Nós somos filhos desses três grandes povos. Nós temos uma religiosidade híbrida. Quando o calo aperta, a gente vai para uma rezadeira para tirar o quebranto. Quando a situação aperta, a gente vai bater cabeça e pedir a proteção aos orixás. Quando a situação aperta, a gente acende incenso, acende vela, Quando a situação aperta, agora isso a gente faz no escondido, nas caladas. Uhum. Porque se o pastor souber que eu faço, porque se o padre souber que eu faço, pronto, eu estou condenada para o resto da minha vida. Mas não é assim, nós somos híbridos. Isso é maravilhoso. E nós temos que assumir essa nossa identidade de brasilidade.
Essa é a grande questão. A gente não assume que somos desses 3 grandes povos. Então, ficam as autoridades a pedirem desculpas e a gente continuando a fazer a prática do escondido, sem assumir que somos isso. No dia que nós assumirmos essa brasilidade, a gente nem vai ter necessidade de fazer nada escondido. E a gente vai compreender a grandiosidade do sagrado que existe em todas as religiões. É? Isso. Uhum. Então, vamos continuar assim, a ir para as nossas rezadeiras, vamos continuar assim a pedir, vamos continuar acendendo, vamos, sem nenhum drama de consciência. Agora, sinta a consciência pesada quando você levanta uma Bíblia e diz assim: eu tenho fé em Deus que aquele cara vai me pagar. Ei! Isso. Então, é o sentimento de vingança, isso não cabe no sagrado. Compreende? Uhum. Agora, você pedir a Omolum que ele cuide da natureza e que ele ajude a enfrentarmos essa pandemia com um coração sincero, reto. Peça a Cosme e Damião, que são 2 santos médicos, com um coração sincero, reto. E quem não acredita nem nenhum nem outro, pegue a Bíblia e faça como o cuide do samaritano. Compreende? Uhum. Então, o que a gente precisa é tornar chão o sagrado que existe na gente. E aí, quando a gente tornar chão esse sagrado, cai por terra todo tipo de preconceito. E aí é preciso ter essa coragem. Então, pedir desculpas, ótimo, mas não basta. Eu tenho que pedir desculpas e estabelecer relações de coexistências pacíficas, respeitosas, e eu tenho que permitir que o meu povo brasileiro viva a sua situação híbrida também no aspecto religioso. Que bacana, Sara. Você traz elementos assim realmente verdadeiros, né? Esse ser híbrido, essa cultura, esse povo híbrido é muito importante. Até a palavra híbrida está se tornando muito usual. Então, ajuda a gente a compreender, né? E se ver nessa... Muito bacana. E eu vi que muita gente já colocou aqui, vamos ver, tem muita gente comentando. Érica diz: constato que essa visão aberta ao outro não tem nada a ver com intelectualidade. Conheço pessoas muito simples que conseguem acolher os demais de forma espetacular. Érica, você está certíssima. É isso mesmo. É isso mesmo. Amélia, a gente tem que descomplicar, não é? Isso. Amélia diz: Sara, sempre com um olhar afinado para com as nossas raízes, aberta ao encontro da essência de cada um e reconhece os valores do nosso povo. Realmente, muito, muito bom. Somente uma coisa, Kleber, só para você se situar assim, né, nesse contexto todo. Quem me provocou tudo isso foi uma criatura que você falou, a Cidade Nova falou também, chamada Chiara Lubick. Certo. Eu me lembro que na década de 70, ela provocou, né? Ela disse: é preciso ter a coragem de morrer pela sua gente. Pela própria gente, ela dizia assim. Né? Aquilo me impactou tanto que eu disse: meu Deus, como é que eu vou ter coragem de morrer pela minha gente? Quem é a minha gente? Né? Quem é a minha gente? E aí eu percebi que eu não conhecia
meu povo? Ora, para eu ter a coragem de dar a vida por alguém, eu preciso amar esse alguém. Tá certo isso? Mas para amar, eu preciso conhecer. Não se ama o que não se conhece. É? E aí a exigência primeira foi conhecer o meu povo. Não é? E foi muito interessante, porque à medida em que eu comecei a conhecer o povo nordestino, porque é o meu povo, eu sou nordestina, eu nasci, eu sempre digo que eu nasci melada no mel da cana, porque Palmares, né? Palmares, Então, no doce da cana. Né? E essa semana eu escutei também uma expressão muito bonita. Daqui a pouco eu vou adotar essa expressão, mas não é minha, não. É o dendê doce. Existe um dendê doce. E aí eu comecei a descobrir, e à medida que eu comecei a descobrir o valor do meu povo, em todos os sentidos, no sentido de história, de ritmo, de descobrir a beleza do carnaval, descobrir a beleza do São João, mas na sua profundidade, Não essas imitações que se tem hoje, não, na sua profundidade. A cultura do agreste, do sertão, da zona da mata. Eu comecei também a abrir o coração para outros povos. Tão interessante isso. Então, eu comecei a perceber que, a partir do momento em que eu começo a ter identidade própria, eu tenho a capacidade de compreender que o outro também tenha identidade própria. Né? Certo. Então, se eu tenho a identidade própria e eu compreendo que o outro tem identidade própria, fica muito mais fácil amar também o outro. Então, como Evangelina disse a semana passada, né, na terça-feira que ela teve com você, que ela disse que a gente precisa amar a pátria do outro como se fosse a nossa pátria. Então, essa é a dimensão da fraternidade universal. Mas eu só posso amar a pátria do outro se eu amo a minha pátria. Entende? Sim. Então, eu preciso dessa identidade. E aí foi uma coisa extraordinária descobrir essa identidade, amar o meu povo, né? Me deu a capacidade, eu diria assim, de alargar o coração, não é? Alargar e acolher os outros povos. E nesse processo, quando eu estava exatamente nesse processo, uma das coisas que me ajudou imensamente foi ter ido morar em Salvador. Amanhã, meu cheiro. Porque você não pode ir morar em Salvador se você não se despe de tudo que você tem, culturalmente falando, para compreender e amar aquele povo, que é um povo muito bonito. E quando eu digo povo muito bonito, eu não estou falando do Carnaval da Bahia, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando da gente de lá. Uma gente generosa, uma gente aberta, uma gente feliz, uma gente alegre, uma gente que compreende as diversidades da vida, mas que tem a coragem de enfrentar, que tem uma fé monstruosa, uma fé híbrida, monstruosa, belíssima. Então, você é para largar mesmo o coração, né? E aí, ou você alarga o coração, ou, meu filho, faça suas malas e volte, porque ali não tem dendê doce para quem não abre o coração, não. Ali. E aí, quando você aprende, aí você compreende o dendê doce, porque eles... o povo, sobretudo o povo do Recôncavo Baiano, de Salvador e do Recôncavo Baiano, que tem uma maior incidência africana, é um povo do dendê doce, é uma coisa maravilhosa. Então, sabe quando você tem a oportunidade de ir conhecendo, né? Ou então, quando eu fui morar em Maceió, e aí você disse, Maceió é pertinho de Recife, é a mesma coisa. Não.
O povo de Alagoano tem uma identidade própria, tem uma coisa maravilhosa, uma força própria, é muito bonito, é o povo do guerreiro, né? Uma das danças belíssimas do folclore alagoano, o guerreiro. Então, sabe, Kleber, é muito bonito isso. E tudo isso passa pela questão de você não negar as crenças de cada um dessa gente. Entende? A gente não pode mais, justificando a sombra de uma cruz, né, negar a crença de ninguém, como se, vou repetir, como se a gente quisesse apequenar Deus, que é tão infinito. Não é possível que a gente queira colocar Deus na nossa forma. Exato. Não nos compete diminuir Deus. Não nos compete. Não. Nos compete alargarmos o coração, né, para sermos dignos de sermos filhos desse Deus que a gente acredita que é amor. Exato. Que dimensão você nos deu e nos lembrou, essa dimensão de coração, né? De abertura do coração, de encontro, de conhecer a nossa gente, o nosso povo, nos conhecer. E, de fato, realmente é uma noite fantástica. Assim, aqui não param de falar tantas coisas bacanas que deixa eu ver aqui um pouco. Edna diz assim: agradeço de coração, Sara, por esta comunhão profunda sobre como devemos nos reconhecer e amar-nos, de fato, como irmãos, ou seja, filhos de um único Pai. Edna tem uma experiência extraordinária lá na ilha de Santa Terezinha. Ela Isso. É de um coração enorme, assim, né? É muito bonita a experiência da Edna, assim. Muito, muito bacana. Depois, Janildo diz assim: que beleza essa colocação que você fez. Quando estamos em uma dor profunda, procuramos imediatamente o socorro de Deus. E depois parece que esquecemos de Deus, que está sempre ao nosso lado. Sim. É uma coisa interessante, só um detalhe. Você vai me provocando, Kleber, a culpa é sua. Então, veja. E tem gente encomendando dendê doce. Veja, diz assim, como se Deus tivesse abandonado a gente em determinadas situações, né? Foi Deus que quis assim, aí a gente vai para aquele vitimismo todo, mas é a vontade de Deus, o que é que eu vou fazer? Não é não. A gente que provoca determinadas situações. Bacana. Entende? Isso. A gente é que provoca. E aí a gente transfere a culpa para as costas de Deus, né? É mais fácil. Não é mais fácil? É mais fácil eu dizer que o orixá me deu um cascudo do que eu admitir que eu não correspondi àquilo que eu deveria ter feito, não é, como filha daquele orixá. Então, é mais fácil eu dizer que o anjo da guarda me deu as costas do que dizer que eu vinha a 80 quilômetros e eu passei para 120 e eu provoquei o acerto, foi o anjo da guarda, não, fui eu, entendeu? Então, a gente transfere tudo, porque a gente tem a mania de não assumir responsabilidades, não é? Exato. E aí, quando aperta, aí a gente corre, vai lá para quem pode dar ajuda a gente. Exatamente. Né? E olha só, Jerônimo, também de Salvador, sim, na Bahia, diz: que emoção ouvir você falar com tanta propriedade do povo da sua
do seu povo também, da Bahia. Olha aí, que maravilha! Jerônimo, Amélia. Ok, isso, isso. Maravilha. Obrigado, Pádua, por nos trazer também. Obrigado a cada uma que nos acompanha aí, no Facebook e também no site, né? Ah, ok. Em breve estaremos também no Instagram. Então, iremos cobrir todas as possibilidades e trazer novamente Sara aqui conosco. Então, realmente, obrigado, Maria Rita, né? É uma noite especial, uma noite fantástica, realmente essa, né? Eu sabia, eu tinha certeza que ia ser assim, porque conhecemos já Sara, né? Essa força, essa vibração, que parte dessa indignação, né? Como ela falou, que é verdade, é força, né? E desejo de viver, de amar, de trazer, né, o ressuscitado, né? Essa ressurreição, né? Que eu estava falando, a cruz precisa de uma ressurreição. Essa ressurreição vamos, né, trazer cada um de nós, né? Nessa medida que a gente ama dessa forma, como a Érica diz assim, amar assim como você fala é uma verdadeira revolução interior que devemos fazer no nosso lugar. Tem uma pergunta, a Érica. Diz assim, Sara, poderia dizer um pouco da sua experiência, como faz para largar o seu coração e amar a sua gente? É simples, Érica. É simples. É olhar para o outro como eu gostaria que o outro olhasse para mim. Só. Sabe? E aí eu gostaria de ser compreendida, acolhida, amada, respeitada. Essa é a medida, é simples. Agora, Kleber, você falou da ressurreição, sim. Eu só acredito na ressurreição de forma, nessa ressurreição específica, sim. De forma coletiva. Certo. Então, ela se dará de uma forma coletiva, não é? E aí, eu acho que a gente já está partindo para concluir, não é? A conversa, pelo que eu estou vendo aqui. Isso. Do horário. Mas eu queria dizer uma coisa, quando se fala, aí também a minha outra indignação, não é indignação, eu fico incomodada, consciência negra. A gente precisa ter consciência negra. A Semana da Consciência Negra. A Semana da Consciência Negra. Para mim, a Semana da Consciência Negra significa eu adquirir a consciência de que nas minhas veias correm sangue branco, quer dizer, não é a cor do sangue, mas certo. No meu DNA tem sírio-libanês, tem português, tem índio, tem africano. Sabe? Quando eu falo de ter consciência negra, eu acho que para mim, é ter consciência de que nós somos resultantes de todos esses povos. E aí, se eu sou resultante de todos esses povos, não cabe nenhum tipo de discriminação. Não cabe todas aquelas coisas que nós vimos terríveis na abertura do programa. Não cabe. Agora, parte da minha consciência. Sara, você falou justamente, chegamos à conclusão do nosso momento, os momentos finais, e eu gostaria que você nos presenteasse com a poesia Alforria,
como Então, fechamento, sim. as Vamos nela. considerações finais nesse momento. Eu Alforria. acho que a alforria diz tudo, não é? Diz assim, comprei a minha carta de alforria no dia que perdi a vergonha de chorar, no dia que deixei o sorriso solto, no dia que desatei os braços para acolher, no dia que abri a mão para repartir, no dia que nem me importei com fuxicos, no dia em que vivi os afetos mais puros, no dia em que enxerguei a grandeza dos pequenos gestos, no dia em que vi na minha pele todas as cores, no dia que consegui dizer obrigada, por favor, com licença. Comprei minha carta de alforria no dia que decidi encarar quem sou. No dia que aprendi a respeitar quem és. No dia que amei quem somos. Olha só, Sara. Então, essa maravilha, esse presente que nos impele a conquistar essa alforria, né? Todos nós necessitamos dessa alforria. Me encontrei muito ali, em muitas coisas, né? Todos nós, no nosso dia a dia, precisamos conquistar essa alforria, nos libertar. Muito obrigado, Sara, por esse momento. Obrigada, Kleber. Obrigada a todos. Essa partilha grande nessa construção desse programa, de você ter se colocado realmente parceira com a TV Tropicana, e tantas outras coisas que vão nascer desse encontro maravilhoso, né? Então, muito obrigado, né? Porque realmente a gente se conhece mais, eu te conheço mais e a gente vai se conhecendo ainda mais, né? O desejo de te encontrar pessoalmente depois, de agradecer pessoalmente, né? Isso aí. Agradecer também a cada um. Diga, Sara, você quer dizer mais alguma coisa? Um beijo no coração de todo mundo. Um beijo em você, em Pádua, em todo mundo que esteve com a gente, que está ainda com a gente. Fiquem com o meu coração alforriado. Então, obrigado realmente a cada um, a cada uma, por essa participação, né? Por essa noite fantástica, como disseram aqui. A vocês que nos acompanharam também pelo Facebook, estão nos acompanhando também no site. Obrigado realmente por essa gratidão, porque a gente vai construindo esses momentos pensando em quem vai falar, pensando em quem pode vir escutar, que vai ser interessante para aquela pessoa, para aquela outra. Então, minha alegria hoje, de modo particular, é receber todos vocês, mas pensei muito nesse tema, pensei muito justamente em Amélia, em Jerônimo, e ver esse retorno, porque conhecendo também a vida, né, em Salvador, a vida na Bahia, com a fraternidade que ferve ali na Bahia, né, é muito bacana sentir a presença, saber da presença de vocês aqui. Enfim, é isso. Muito obrigado, Pádua, também. Boa noite a cada um. A cada um, um beijo realmente no coração de cada um. Isso. Isso. Ok. Você está falando pessoal já. O Pádua está
está falando comigo aqui, que justamente amanhã à noite, pessoal, tem uma programação especial às 21 horas. É isso? Com aquele nosso encontro da parceria com o Centro Cultural do Peru, né? Brasil e Peru. E nós vamos ter eles vão ter a presença nessa live da professora, por favor, Pádua, repita. Professora Odalice de Castro Silva. Então, ela vai estar justamente vai falar sobre Raquel de Queiroz, 110 anos de Raquel de Queiroz. Então, fica aí o convite, vai amanhã, às 21 horas, na TV Tropicana. Pelo Facebook e pelo YouTube, não é isso? Muito bem. Então, boa noite e nos vemos na próxima terça com o Dr. Fabrício Andrade, que vai nos falar um pouco sobre o coronavírus, trazer um pouco a atualização. É uma pessoa que a gente conhece, que trabalha, está realmente na linha de frente e vai trazer um pouco as perspectivas diante dessa realidade. A gente vai poder também trocar alguma ideia. Vai ser muito bom. Espero vocês aqui. Então, boa noite agora.